uma vez, uma pessoa me abordou e perguntou: Maria é a maior dentre todos os santos? Mas não foi o próprio Jesus que disse que João Batista é o maior de todos aqueles nascidos de mulher? E aí começa um grande argumento falso. Porque o problema principal de você interpretar a Bíblia é saber que a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus. E toda a Sagrada Escritura não pode ter uma interpretação pessoal. Quando Pedro diz isso, que nenhum traço da Sagrada Escritura deve ser interpretada pessoalmente, nós temos aí um seguro. Deus está nos assegurando que nós não podemos pegar versículos isolados, versículos solitários, e tirar conclusões bíblicas, doutrinas que acabam não existindo. É o que a gente chama de pensamento bíblico. A pessoa pega um trecho da Bíblia, um versículo, ou às vezes parte de um versículo, pensa aquela passagem e, com base naquela passagem, constrói uma doutrina. Graças a essa construção doutrinária baseada no pensamento de um trecho de um versículo, ou de apenas um versículo, acontece o quê? A construção de uma doutrina que vai dividir o cristianismo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio trazer uma verdade para uma seita protestante, uma verdade para a igreja ortodoxa, uma verdade para a igreja presbiteriana ou uma verdade para a igreja católica. Ele veio trazer a verdade. Ele é a própria verdade encarnada. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Então não pode acontecer esse pensamento bíblico. Não se pode pegar um versículo e transformá-lo em uma doutrina que seja, às vezes, até anticristã. E nesse sentido existe essa passagem que fala em que Jesus afirma que dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. O próprio Deus, ele não faz distinção de pessoas, mas existe sim valor na missão de cada um. Existem diferentes missões. João Batista teve a sua missão e a cumpriu muito bem. Maria teve a sua missão e a cumpriu muito bem. Essa comparação de quem é maior, ela acaba ficando desgastada. E volto a dizer, nós não podemos pegar um versículo isolado. Maria é considerada a maior dentre todos os santos e anjos, porque ela é, por exemplo, mãe de Deus. Ela gerou o corpo de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Maria, para ser mãe de Deus, não precisa ser maior do que Deus. Ela precisa gerar o corpo deste Deus, que irá se encarnar. E assim, se Maria, mãe de Deus, é mãe do Kyrios, como está lá em Lucas 1,43, se Maria, mãe de Jesus, mãe do Deus encarnado, ela é mãe de Deus. Isabel, repleta do Espírito Santo, diz que Maria é a mãe do seu Senhor, a mãe do Kyrios, que é um título divino. Maria foi preservada do pecado original. Isso está lá quando é dito, quando o anjo, em Lucas 1,28, diz: Ave Maria, cheia de graça. Que se nós olharmos nos originais, e eu vou deixar aqui um link na descrição, que nós fizemos um vídeo somente sobre esse assunto, nós vamos entender que Maria é plena da graça. Ela sempre esteve repleta da graça de Deus. E quem tem, desde a sua criação até para todo sempre, a plenitude da graça, não tem nenhum pecado. E Maria, preservada inclusive e logicamente do primeiro pecado, que é o pecado original, por isso o dogma da Imaculada Conceição, confirmado nessa passagem bíblica de Lucas 1,28, e na necessidade de Jesus não ser gerado em um ventre manchado pelo pecado original, em um ventre maculado,
Por isso a Maria é a Imaculada Conceição, ela foi, ou melhor, ela foi concebida sem mancha, para que ela, completamente santificada e imaculada, pudesse gerar o corpo de Deus. Nós temos aí a condição de uma criatura, Maria é uma criatura, a criatura mais favorecida por Deus. Por isso ela vai dizer no Magnificat que é que o poderoso lhe fez maravilhas. E vai dizer que Deus a salvou porque também a preservou do pecado original. Jesus salvou Maria antecipando os dons que ele conquistaria na cruz. Por isso ela é considerada a rainha dos anjos e dos santos. E aí vem alguém, pega um versículo isolado da Bíblia e diz, bem, Maria nasceu de mulher, que na tradição tem até um nome, Ana. Ela nasceu de Ana, então ela é menor do que João. Aqui nós não estamos falando de santidade, mas a pessoa pega uma passagem bíblica, pinça essa passagem bíblica onde Jesus fala de João e causa esta confusão, comparando Maria com João. Vamos ver a passagem. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito, eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Se nós pegarmos esta passagem, nós vamos entender o quê? Essa passagem isolada confirma que dentre todos os seres humanos não existe ninguém maior do que João. E aí nós podemos ser mais radicais e colocarmos o próprio Senhor Jesus, que é Deus e homem. Ele nasceu de uma mulher, então ele poderia ser menor do que João. Acontece que Deus é amor. Deus, como eu já falei, não faz distinção de pessoas, mas as pessoas possuem missões diferentes. Aqui, eu já antecipo, é que João Batista é o profeta do Altíssimo. É o último profeta que vai encerrar o Antigo Testamento, que esteve repleto de profetas, inclusive profetizando sobre a vinda do Messias, e vai inaugurar o Novo Testamento, profetizando também, e apresenta o próprio Messias na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele é considerado o profeta do Altíssimo, o maior dos profetas. É nesse sentido, e nós vamos ver outras passagens, que vão mostrar que é nesse sentido que Jesus está falando que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Está falando da sua, vamos dizer assim, grandeza enquanto profeta. Por isso, nós rejeitamos o pensamento bíblico, pensar uma passagem isoladamente, tirar uma conclusão de forma precipitada, e colocamos o conceito de harmonia bíblica, que nós já falamos em outros vídeos. Nós temos que comparar esse versículo com outras passagens da Bíblia e entender o contexto e aí sim concluir alguma verdade teológica, alguma premissa teológica. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Esses textos comprovam que João é sim o maior. Nós estamos vendo aí nessas passagens de Lucas, mas é o maior dos profetas. Profeta é o proclamador das profecias anunciadas no Antigo Testamento. Agora nós vamos mostrar rapidamente para vocês entenderem o perigo do pensamento bíblico de se usar versículos isolados, com 4 exemplos de versículos isolados que podem trazer desunião entre os cristãos. Se o homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe a entregará na mão e a despedirá de sua casa. Se ficarmos somente com essa parte de Deuteronômio, nós vamos simplesmente permitir o divórcio nas igrejas. O casamento indissolúvel, ele não termina com o divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Jesus, no Evangelho de Mateus, vai inclusive mencionar essa passagem de Deuteronômio, dizendo que aquilo aconteceu por causa da dureza dos corações dos homens. E que o divórcio não está
no desejo do Senhor. Então, se alguém quiser criar o divórcio como algo, transformar o divórcio como algo cristão, ele pensa essa passagem de Deuteronômio 24 e não mostra, não fala da passagem de Mateus, mas deve ver a harmonia bíblica. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ele está mencionando exatamente Deuteronômio. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso do matrimônio falso, ou seja, o casamento nunca existiu, nós temos um vídeo sobre isso, e vou colocar também um link na descrição, e despoja uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Outra confusão que também surgiu por causa de versículos isolados é a velha polêmica das imagens, que já está inclusive superada e inclusive em concílio. Mais uma vez, alguns versículos isolados foram usados para acusar os cristãos de idólatras, quando na verdade a questão não está em construir imagens, mas construir imagens e transformar as imagens em deuses, como acontece em muitas religiões pelo mundo, religiões de origem africana, religiões pagãs, enfim. No entanto, no caso do cristianismo, a imagem ela serve para nos lembrar dos modelos originais, nos ajuda na evangelização das crianças e dos analfabetos. Inclusive Lutero confirmou a função pedagógica das imagens. Então a questão é que nós temos que ter harmonia bíblica, colocar em paralelo todas essas passagens e entender que o pecado não está na construção de imagens, mas sim na sua adoração. Reconhecer nessas imagens o próprio Deus. Não, nós podemos venerar essas imagens, respeitar essas imagens como um veículo de evangelização e nos lembrar dos modelos originais, que são na verdade discípulos, que deram inclusive muitos deles a vida pelo Evangelho, a vida por Jesus. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Aqui se fala que ele é um Deus zeloso, em outras traduções, Deus ciumento. Não quer que ninguém trate uma imagem como Deus, porque ele é um Deus ciumento, né? É uma forma antropomórfica de falar que Deus não quer que se adore imagens. Agora nós vamos ver versículos que mostram Deus ordenando a confecção de imagens, mas não para adoração, e sim para ornamentar o templo, para mostrar que tal objeto é sagrado, indicar uma verdade de fé. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca, e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. No mesmo livro, no livro de Êxodo, alguns versículos que proíbem a construção de imagens para idolatria, e outros versículos que permitem a construção de 2 anjos, por exemplo, de ouro, imagens, e ainda salientando que entre as imagens Deus estará presente. Entre as imagens, Deus estará presente e se comunicará com o seu povo. Não serão somente imagens para ornamentação, mas indicarão o local onde Deus irá se comunicar com o seu povo. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. No templo judaico, figuras de animais adornavam o lugar. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos
bois pendiam grinaldas em forma de festões. E aí podemos falar de muitas outras passagens. Eu só vou deixar mais uma para a gente fechar esse segundo caso, que é quando o próprio Jesus vai lembrar dessa serpente de bronze que Deus ordenou que fosse construída e que foi sinal de cura. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Neste quadro a seguir você pode conferir que a questão das imagens já está superada. E vamos agora ao terceiro ponto. Deus teria ordenado guerras ou ele teria ordenado que devemos amar os inimigos e orar por eles? Em Números 31 aparece Moisés ordenando a morte de crianças e mulheres. Então, se a gente usar essa passagem de Números 31 e ignorar as passagens que Jesus manda amar o inimigo, nós podemos criar uma doutrina em que sim, Deus ordena guerras. Devemos entender que o Deus cristão é o Deus do amor. Aliás, Deus é amor. Deus é piedade e ternura. Acontece que na época de Números 31, precedente à monarquia de Israel, os hebreus conviviam com povos pagãos e bárbaros. E as guerras significavam principalmente a preservação da própria nação e, claro, sobrevivência. Se tratava de cultura da época que acabou ficando disfarçada como palavra de Deus dentro do Antigo Testamento. Sobre isso nós já falamos. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, mas lhes dar pleno cumprimento. Jesus fala que devemos amar o inimigo, então esta passagem não tem o menor sentido. Não devemos levar tudo ao pé da letra, e sim entender que Jesus é a revelação. Jesus é aquele que vai trazer o cumprimento e é o aperfeiçoamento de toda a doutrina de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Está lá em Mateus 5, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. E o último caso é que se a gente continuar com essa história de pensamento bíblico, de utilizar versículos isolados, nós podemos até afirmar que a Bíblia sentencia que Deus não existe. Está lá no Salmo 9, 25, segunda parte. Deus não existe. Mas se você preservar a harmonia bíblica e ler todo o versículo, em sua arrogância, o ímpio diz, não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. Vamos então agora voltar a João Batista e ver exatamente o que Jesus estava falando. Se existem outros versículos que confirmam aquilo que eu já disse, que Jesus não é o maior dentre os nascidos de mulher, mas é o maior dos profetas. Ele encerra o período dos profetas, ele encerra o Antigo Testamento e apresenta o Messias. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Se seguirmos os mandamentos do Novo Testamento, já estamos aqui no Evangelho, e descumprirmos um que seja, nós seremos o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus. Porque já estamos vivendo o Evangelho, a boa nova. Então vamos ficar com essa expressão, com essa afirmação. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Na mesma frase está dito que João é o maior dentre os nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus, aquele lá que nós acabamos de ler, que segue o mandamento e viola um dos mandamentos do Evangelho, ele já é considerado o menor no reino dos céus, esse menor é maior do que João. O que está sendo mostrado nesse versículo, nesses versículos que nós estamos lendo através do processo da harmonia bíblica, é que o Novo Testamento ele é superior ao Antigo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas as verdades reveladas por Jesus Cristo são superiores às verdades reveladas pelo Antigo Testamento.
Até porque o próprio Jesus fala, a própria Bíblia nos diz que ele não veio, que o próprio Senhor fala, né? Ele não veio abolir o Antigo Testamento, mas levá-los a pleno cumprimento. Portanto, João Batista é o maior profeta. Dentre os nascidos de mulher, ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Mas o menor do reino dos céus, que o que a gente acabou de ler, é aquele que segue o mandamento do Evangelho, uma das diretrizes que Jesus está anunciando nos Evangelhos, e chega até a desobedecer. Ele é considerado o menor no reino dos céus, e mesmo assim é maior do que João. Então percebam o perigo que é a interpretação particular, se usar versículos isolados, a confusão e o que acaba trazendo a desunião, a falta de unidade entre a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Jesus está comparando a unidade da igreja, os cristãos devem ser perfeitos na unidade, unidade doutrinária, unidade visual, unidade institucional. Assim, essa perfeição deve ser comparada à união, à unidade que existe entre o Pai e o Filho, que nos lembra a Santíssima Trindade, que não são três deuses, mas são três pessoas em um só Deus. A perfeição divina da unidade na Santíssima Trindade é o desejo de Deus, é o desejo de Jesus Cristo, melhor dizendo, na sua igreja. Então é unidade mesmo, não pode ter igreja presbiteriana, não pode ter igreja ortodoxa, não pode ter seitas falando de Jesus com versículos isolados. Deve haver unidade perfeita. É isso que Jesus deseja em João 17. E essa ideia de ficar pegando versículos isolados e criando doutrinas que dividem os cristãos é uma arma do mau profeta, é uma arma dos lobos em pele de cordeiro. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, Jesus deixa tudo explicadinho. Como eu vou ver se eu estou numa igreja em que existe um mau profeta? Basta ver o resultado, os frutos daquele profeta, o que ele ensina está de acordo com a Bíblia, ele está fazendo pensamento bíblico, ele está pegando um versículo isoladamente e dividindo a doutrina cristã, está promovendo o divórcio, quando na verdade deveria estar promovendo o casamento indissolúvel, ele está promovendo que João Batista é maior do que Maria, por exemplo, ele está causando confusão com esses versículos isolados. É uma arma desses lobos arrebatadores. Então, da mesma forma em que pode existir confusão, que é a arma do maligno, também pode haver harmonia bíblica se nós tivermos um pouquinho de sinceridade na nossa busca, pedirmos a ajuda do Espírito Santo e até mesmo nos formarmos e procurarmos nos aprofundar mais nos principais pilares do cristianismo. E aí nós vamos perceber a verdadeira igreja. Eu deixo com você, com a ajuda do Espírito Santo, que você não faça uma interpretação pessoal, até porque é uma interpretação errônea, a própria Bíblia vai dizer, através de Pedro. Deixo com você esse desafio. Inclusive a playlist Sinal da Cruz e todas as playlists do nosso canal podem te ajudar a entender onde está a verdadeira doutrina. Bem, gente, se vocês gostaram, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.